Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele Santos, coordenadora do curso EAD de Recrutamento, Seleção, Desenvolvimento de Pessoas, e tenho aqui uma convidada muito especial que vai compartilhar com a gente algumas experiências de carreira, de estudo, né, que ela acaba se debruçando aí ao longo de toda a trajetória dela, que é a professora Luciana Rubia Freitas. Ela é graduada em Psicologia e também licenciatura em Psicologia pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Ela é especialista em Psicologia Hospitalar, Neuropsicologia, tem pós-graduação Lato Sensu em Tecnologias Aplicadas ao Ensino à Distância, é docente em cursos de graduação, de pós-graduação. Atualmente aqui no UniCV ela é coordenadora do curso de pós-graduação de Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional. Ela também atua como psicóloga clínica em um consultório particular e presta serviços de consultoria em desenvolvimento humano. Bom, Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Michele, é um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema aí tão importante, tão necessário e hoje em dia tão sofrido. Acho que a gente já começou aqui o nosso bate-papo. Nós vamos falar, né, bastante aqui do recrutamento e seleção. Acho que eu vou poder trazer um pouco as dores que nós temos sentido nessa área. Exatamente. Bom, Luciana, ao longo aí, então, né, de todos os estudos, de tudo aquilo que a gente vem observando na mídia, de reportagens, né, de dificuldades, de mudanças, né, encontrar candidatos ideais para as empresas tem sido um grande desafio, né, e para você, né, qual que é o grande desafio quando você está aí no seu trabalho com as organizações, né, o que pega neste momento? Nós temos sofrido hoje um fenômeno, principalmente falando aqui na nossa região, né, pegando Maringá, Londrina e regiões próximas, nós temos visto muita falta de mão de obra qualificada. E uma sensação de que o trabalho hoje, ele pode ser trocado facilmente. Então, vou exemplificar essa situação. Nós agendamos 30 entrevistas, aparecem 5 pessoas. Então, nós temos muita oferta de vagas, poucas pessoas qualificadas, e nós estamos sempre em saldo devedor, porque a gente nunca consegue fechar o número de vagas existentes dentro das empresas. E isso não acontece só nas empresas que eu presto consultoria, mas em fóruns menores nós discutimos essa situação e isso tem sido algo muito comum no mercado atualmente. Né? Muita oferta, menos qualificação e menos interesse em ficar muito tempo em um determinado trabalho. Existe essa possibilidade de migrar facilmente de um lugar para o outro, porque a oferta está grande. Então hoje, para a empresa conseguir trazer esse candidato, ela precisa oferecer muita coisa. E nem sempre o que ela recebe, ela consegue ter do funcionário como um retorno. A gente também tem tido muitos problemas na retenção de pessoas, não só no recrutamento, mas também na retenção. Uhum, com certeza. E você acredita que quais seriam aí, né, essas mudanças que aconteceram, né, dentro das organizações e da sociedade em geral, que acabou talvez dificultando aí essa hora de recrutar? Temos alguns fatores que a gente entende que que implicaram nessa situação. Uma nova geração, um novo funcionamento, uma nova forma de entender a vida. Então, aquela geração que se dedicava por muitas horas ao trabalho, isso já não é atrativo para a nossa geração atual. Eles querem ter um maior equilíbrio entre profissão e família, entre profissão e demais, né, afazeres. Então, a primeira coisa é a mudança geracional, mudança de consciência, mudança de atuação e até mudança de funcionamento cerebral. Hoje a gente vê que a neurociência tem trazido também esses impactos que a própria tecnologia tem sido aí culpada. Outro fator foi a pandemia.
as pessoas perceberam que elas conseguem se reorganizar economicamente sem ter que estar vinculada a um trabalho formal. Então, cresceu muito o número de trabalho informal. Durante a pandemia, por uma necessidade, pela perda do emprego, e atualmente porque o trabalho informal, apesar de não ter garantia nenhuma, também não tem tantas exigências quanto um trabalho CLT. Então, os horários podem ser mais flexíveis, a pessoa tem mais condição de negócio por ela própria. Então, esses são alguns dos fatores que a gente percebe que tem incidido aí sobre o mercado de trabalho. Uhum. É sempre multifatorial, né, professor? Sempre multifatorial. E no seu período de experiência também, né, o que você observa de mudanças desde o início da sua carreira, por exemplo, né, nos dias atuais em recrutamento e seleção? O que mudou? Mudou muita coisa. Eu estou formada há 23 anos, bastante tempo. O que tem sido, assim, ficado muito evidente ao longo do tempo. Hoje, sempre houve, né, a preocupação de trazer um candidato que ele tenha um perfil mais próximo à vaga. Então, dava-se muita ênfase à experiência. A pessoa tinha que vir com bastante experiência. Hoje, nós analisamos um outro fator. O candidato, ele precisa mostrar que ele quer aprender, que ele está disposto a aprender, que isso tem sido raridade. Então, encontrar essa força de vontade, tá tudo bem, a oferta, o cargo é esse, a descrição, as tarefas serão essas, e eu vou me disponibilizar e vou me esforçar e quero aprender. Eu acho que isso mudou muito ao longo dos anos. E no início a gente tinha muito um encaixe, né? Nós tínhamos muito mais pessoas buscando empregos formais, isso facilitava a nossa vida. O processo de recrutamento em si, a gente não teve tantas mudanças assim, apesar de atualmente se falar num processo às cegas para evitar preconceito. Então isso acho que é muito importante, falando no contexto social. E acho que a gente tem visto, então, muito menos preconceito nesse processo de recrutamento e seleção, que é pertinente, né? É para isso que a gente está aqui, para evoluir. Então, as mudanças mais significativas estariam nessas duas situações. Bacana. Já que você falou, né, dessas questões de preconceito, né, você acha, assim, por que para as empresas hoje é importante elas terem uma estrutura, né, traçar uma estratégia para os processos dela, pensando em diversidade e inclusão, principalmente no RH? Primeiro, pelo processo de aprendizagem. Na inclusão, todo mundo aprende. Faz bem para todos, não só para aquele que vem buscar uma vaga ou PCD ou com outras, né, situações aí que envolvem a inclusão. Mas a sociedade, ela é diversa. Então, por que dentro da organização você tem que não trazer essa diversidade? Então, não faz sentido, né? Você tem um universo todo diverso e aí dentro da empresa você só tem candidatos com determinadas características. A gente não muda quando a gente não lida com aquele que é igual a gente. A gente consegue evoluir, modificar, entender que a gente pode buscar coisas diferentes a partir das diferenças. Então, só agrega. A inclusão só traz benefícios. Claro que exige da empresa a organização para receber, o preparo, porque em muitos momentos o que ocorre, a pessoa que vem, vou colocar aqui uma situação do TEA, né, que hoje a gente tem recebido muitos candidatos dentro do espectro, e ainda tem os funcionários que já fazem parte da empresa se assustam um pouco, porque não conhecem. Então, a inclusão também faz isso, você conhecer o diferente, respeitar, lidar e aprender com aquela situação. Então, é benéfico para todos os lados. Com certeza. Você conseguiria dar aí algum exemplo de uma mudança que seria necessária em determinada empresa, né, principalmente pensando em cultura organizacional,
para essas contratações atuais que precisa pensar em diversidade, inclusão, né? Mia, eu acho que aqui entra um pensamento que talvez a gente da psicologia, né, o pessoal da psicologia está sempre no embate, que é a flexibilidade. As empresas muito rígidas, elas terão muito mais dificuldade ao longo do tempo, daqui para frente, para contratação e para retenção. Então não é só flexibilidade de horário, mas é flexibilidade também de espaço de conversa, né, entre problemas que vão surgindo hoje mesmo, né? A gente sabe que a partir de agora tem uma lei que vai regulamentar os aspectos psicossociais dentro das empresas. Nós vamos andar junto ali já andamos, mas agora de forma legal, com a segurança do trabalho. Então, os fatores psicossociais que trazem o adoecimento ao trabalhador precisa ser olhado. Então, isso exige flexibilidade. E a cultura organizacional, ela é muito, muito forte, né? A cultura, ela está na forma como as pessoas falam, como elas se vestem, como elas se portam, tudo que envolve a empresa está se falando de cultura. Só que uma cultura que também pode ser muito tóxica, muito negativa. Então, para uma cultura saudável, não adoecedora, hoje é falar sobre problemas reais, que é a saúde mental do colaborador, mas também pensar em flexibilidades, porque a gente tem uma geração chegando que vai ter muita dificuldade com a rigidez. Uhum. Você falou um pouquinho, né, do processo de recrutamento, dessas mudanças que você já observou, né, incluindo também essa questão da diversidade. E em relação à seleção de pessoas, de repente, alguma forma, alguma tecnologia, né, que antes não era aplicada e que agora se aplica, né, algum exemplo que você pode dar prático, né, que você percebeu um avanço? Olha, na seleção em si, a gente tem visto hoje aquelas práticas que antes de realizar de fato a contratação, eles fazem uma espécie de treino, né? Então, vem trabalhar conosco, faz um free, né? Faz uma espécie aí de teste. De um teste, como a gente hoje vê no mercado como um todo. Se você vai comprar ou se você vai consumir coisas que têm um valor mais alto, você tem esse direito de usufruir um pouquinho para ver se está ok, né? Se está de acordo com o que você está buscando. E o mercado, ele está agindo um pouco dessa forma, né? Vamos testar um pouquinho para ver se está de acordo para que a gente traga para uma contratação. Então, isso, né, tem sido também realidade. Mas tudo depende muito do nível. Qual é o nível que a empresa contrata mais? É o nível administrativo? É o nível operacional? Então, tudo vai dependendo muito da demanda que está relacionada ao nível da empresa, né? O nível de... Qual é o setor que traz mais problemas, né? Ou qual é o setor que tem menos, ou melhor, mais dificuldade de retenção? Porque a retenção hoje está mais difícil do que a contratação está muito difícil, mas a retenção também. A retenção de talentos exige benefícios, exige muitos cuidados das empresas para com o colaborador. E aí você tem que buscar esse olhar. E nem sempre é fácil convencer os administradores que esse olhar aqui para o fator humano é extremamente importante. Com certeza. Você falando aí em relação à retenção, eu acho que acaba já emendando, né, com o nosso próximo tópico, que é o desenvolvimento de pessoas. Então, essa relação da importância da retenção com uma política, um processo bem estruturado dentro de uma organização, nesse desenvolvimento de pessoas. O que você vê, né, como você enxerga isso? Algo que tem contribuído bastante em empresas até maiores são as universidades in company. Trazer para dentro das empresas a qualificação, oferecer esse tipo de desenvolvimento, porque além do funcionário se sentir bastante reconhecido, é ganho para ele. Ele consegue, dentro do local de trabalho, ter aquela oferta, né? Então eu posso fazer uma graduação, eu posso fazer cursos de extensão, eu posso fazer uma pós,
e estando no meu local de trabalho, mantendo o meu trabalho também, né, os dois vindo do mesmo lugar. Então, essas propostas de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento profissional e pessoal é o que mais tem sido visto de grandes corporações que têm mantido maior retenção. Precisa ajudar quem está na empresa a crescer, a se desenvolver. Porque na parte de recrutamento e seleção a gente está sentindo muito essa falta, né, dessa qualificação. Então vamos trazer e vamos oferecer. Com certeza. Bom, professora, e aí para finalizar, qual tipo de conselho você daria para os nossos acadêmicos, seja do curso de recrutamento e seleção, de recursos humanos, da área administrativa, dos cursos de gestão de modo geral, pensando, né, no mercado de trabalho para aquilo que eles estão se propondo hoje a estudar, né? O que eles devem estar mais antenados, preparados, qual conselho você daria? Olha, caros alunos, aqui não vai só um conselho, né, pensando na área de vocês, mas para a carreira. Hoje tem duas competências extremamente exigidas, e aí não só no mercado de trabalho, mas para a vida, que é a adaptabilidade, nós nos adaptarmos a diversidades, a situações, a mudanças climáticas, como temos sofrido, enfim, nos adaptarmos a novas realidades. E o outro é estar em constante aprendizado, é aprender, reaprender, fazer cursos que a gente tem aí, tecnologias, plataformas digitais à nossa disposição, nunca se teve tanto acesso à informação. E nós temos visto currículos muito empobrecidos. Então, quando a gente pode incrementar, dar mais, né, robustez aí à nossa própria profissão, é nessa busca. Vamos lá, vamos fazer um voluntariado, vamos trabalhar com uma população que a gente não tem nenhum tipo de conhecimento, vamos fazer coisas também diferentes daquelas que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Porque isso traz a possibilidade de nos adaptarmos, viver situações diferentes, não só na teoria, mas também na prática. Então, invistam em conhecimento a curto, médio e longo prazo, não poupem fazer uso dos cursos que estão disponíveis, aí gratuitamente, tem muita coisa boa, muita instituição de ponta oferecendo esse tipo de cursos, e não se poupem de experiências. É ela que vai mudar muito a forma como vocês vão lidar com a vida. Com certeza, né, professora? Eles se permitirem, né, conviverem em diversos tipos de ambiente, com diversidade, né, para poder, de certa forma, atuar e conseguir, né, lidar com esse outro, porque querendo ou não gerir pessoas... lidar com o humano o tempo todo. Então, quanto mais nós pudermos nos propiciar experiências que tragam essa possibilidade de empatia também, né? E é olhar para um outro, mas também entender a realidade desse outro. Isso faz toda a diferença. Com certeza, professora. Bom, muito obrigada, né, por sua presença. Espero que a professora se sinta à vontade para retornar para outros bate-papos, ok? Eu que agradeço mais uma vez, né, o convite e estou aqui, disponível para mais assuntos. Ok, obrigada. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada aí pela participação e adesão no nosso Chá da Tarde.